Muito bom dia! Graça e paz sejam renovadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que está entrando aí agora, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa manhã. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos o nosso encontro marcado às 7h57 da manhã, horário de Brasília, 6h57 da manhã, horário aqui de Orlando, na Flórida. Mas nós temos esse encontro e é imperdível. Eu estava dizendo que eu fico sempre ansiosa para estar aqui nessa manhã. Como é que foi o seu fim de semana? Como foi o Dia dos Pais? Essa semana nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, porque pessoas que passaram o Dia dos Pais e não tiveram pais presentes na sua vida podem estar sofrendo com isso que nós estamos falando, que nós iremos falar essa semana. E a cada dia nós vamos discorrer sobre esse tema, trazendo assuntos que vão ajudar você a quebrar ciclos. Essa semana nós entramos numa temática muito interessante. O Senhor me deu esse tema. O Senhor falou comigo para eu trazer esse tema. E eu fiquei reflexiva. Eu falei, meu Deus, um tema tão profundo para nós tratarmos assim. Mas a palavra que o Senhor nos deu para essa semana, que vai guiar a nossa semana, é quebrando ciclos. Então eu já quero convidar você que está chegando aí para compartilhar essa live, porque esse tema eu sei que vai abranger muita gente. Muitas pessoas precisam ouvir. Então eu quero te convidar agora, pegar essa setinha aqui e compartilhar para pelo menos 20 pessoas. E depois coloca aí nos comentários, #compartilhei. Eu quero conhecer as mulheres que estão engajadas, empenhadas em fazer a palavra do Senhor chegar até os confins da terra. Eu creio que você é uma agente de milagres. Quem está chegando aqui agora e não sabe como funciona, as meninas aqui da Lapidadas sabem que nós somos agente de milagres. Nós somos agentes de transformação. Eu creio que nessa manhã o Senhor vai falar algo profundamente ao seu coração. Então não saia daí. E eu quero te dar uma orientação. Sempre que você vier para a live, porque você aqui está como uma aluna. Cadê minhas alunas? Cadê as minhas alunas? Venha com a sua Bíblia, venha com papel e caneta, venha com um bloquinho, porque eu sei que isso tudo precisa ser anotado. Você está sentada à mesa com Cristo nessa manhã, para receber dele alimento sólido que vai na área onde você precisa, que vai naquela área onde só você e Deus sabe que precisa. E muitas vezes nós não sabemos. Então, nessa manhã, assente-se com Cristo, porque ele vai assentar-se à mesa conosco. E que maravilha, que oportunidade nós temos de sermos aquela mão que ajuda a compartilhar esse pão. Então eu quero que você nessa hora ajude a compartilhar esse pão. Eu estou aqui compartilhando o pão com você e você também irá compartilhar com as suas amigas agora. Pega essa setinha e já compartilha para pelo menos 20 pessoas, tá bom? Porque aí você então ajuda-me a compartilhar a palavra do Senhor. E aí, aproveitando essa introdução, vamos conhecer também quem está conosco aqui nessa manhã, de onde você está nos assistindo. Coloca nos comentários, a gente sempre gosta de conhecer vocês. A nossa live acontece ao vivo aqui no Instagram, mas você que está chegando aí, essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. De repente você vai assistir depois essa live salva, mas eu quero também que você que está assistindo agora, independente de ser ao vivo ou no replay, eu quero que você coloque nos comentários de onde você nos assiste. Qual é o estado do Brasil? Aproveita, coloca aí qual é o estado do Brasil que você está nos assistindo. Qual é o país de onde você nos assiste. Nós temos pessoas de várias partes do mundo que nos assistem aqui. Pessoas do Brasil, daqui dos Estados Unidos, da Austrália, Japão, Portugal, Nova Zelândia, Alemanha. Gente de tantos lugares estão nos assistindo aqui com frequência. E eu quero conhecer você
nessa hora. Eu sei que tem pessoas do Recife, Goiânia, Cruz das Almas. Gente, o Brasil inteiro está aqui conectado. Minas Gerais, eu sei que o Brasil inteiro está conectado. E eu quero te abençoar. Eu quero abençoar o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Nada nem ninguém poderá destruir a nossa nação. A nossa nação está como nós estamos, nas mãos do nosso Deus. E nós estamos clamando por uma mudança, nós estamos clamando por tempos favoráveis no Brasil, para que a mão do Senhor esteja sobre todos os governantes, para que a mão do Senhor esteja sobre todos os governadores, para que a mão do Senhor esteja sobre todos aqueles que governam a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui buscando ao Senhor, pedindo que Ele seja um Deus de misericórdia conosco. Amém? Que alegria ter você aqui, que alegria conhecer de onde você está nos assistindo. Já aproveita você que está chegando agora, compartilha essa live, não deixa de compartilhar, porque eu creio que o que nós vamos falar aqui vai ser algo que vai transformar a vida de muita gente. Ontem nós comemoramos o Dia dos Pais. Para muitas pessoas, esse dia pode parecer tão normal, né? Comum, um dia de comemorações, um dia de celebrações, um dia de alegria, um dia de trocar presentes, um dia de felicitar o seu pai, né? De estar ali aproveitando esse dia com ele. Mas tem pessoas que esse dia pode ser algo que fere. Existem pessoas que não vão passar por esse dia sem lembrar de uma ferida emocional, de um ciclo emocional que não foi curado, um ciclo emocional que não foi interrompido. E eu já quero pedir para as minhas amigas aí colocarem nos comentários Lapidadas Live e o tema da nossa live de hoje, que é quebrando ciclos. Quebrando ciclos. Vamos colocar aí, quebrando ciclos. Porque assim, quando as mulheres vão chegar depois, elas vão poder saber aquilo que nós estamos falando aqui nessa manhã. Então, como eu estava dizendo, existem pessoas que vão passar pelo Dia das Mães, pelo Dia dos Pais, de uma maneira, muito obrigada, minhas amigas. Pessoas que vão passar por esse dia simbólico, comercial muitas vezes, mas que acionam gatilhos emocionais, de memórias dolorosas, de memórias difíceis de serem relembradas e de memórias difíceis de serem processadas. Esses gatilhos emocionais, eles vão trazer lembranças na nossa vida que vão fazer com que a gente não passe um dia bom, com que você não passe um dia alegre, vão fazer com que você não passe um dia em família, mas que você se isole, porque aquela ferida, aquele gatilho emocional acionado, ele disparou em você pensamentos, lembranças, que fazem com que você sofra novamente tudo isso. E porque nós aqui como mulheres de Deus precisamos passar por revisitar esse passado com a palavra de Deus, com o óleo da palavra, com o unguento da palavra, com a presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós transpomos, nós fazemos uma relação desse nosso relacionamento com os nossos pais e o nosso relacionamento atual com Deus. Muitas vezes ciclos que não foram quebrados com os nossos genitores, a gente acaba reproduzindo isso no nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas à nossa volta. Hoje nós estamos falando sobre quebrando ciclos e nós vamos falar sobre o ciclo do abandono. Quantas pessoas foram abandonadas pelo seu pai? Mas eu quero ler o versículo base que vai guiar o nosso devocional de hoje. Está em Salmos, capítulo 27, Salmos, capítulo 27, no verso 10. O salmista, ele já vai dizer para mim e para você assim: porque quando meu pai
e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu vou ler novamente para você compreender melhor. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Sabe de uma coisa? Nós precisamos quebrar esses ciclos que muitas vezes ficaram em aberto e eles se repetem a cada tempo da nossa vida, a cada dia da nossa história. Porque nós estamos vendo aqui o salmista dizendo uma verdade, que ele resolveu determinar no seu coração. Sabe, as palavras, elas têm muito poder. As narrativas que nós colocamos dentro da nossa mente, elas vão modular os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão criar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como você se sente? Amada, rejeitada, alegre, triste? Como você se sente? Você se sente acolhida? Não, eu me sinto abandonada, eu me sinto largada, eu me sinto deixada. Então, as nossas palavras, elas vão guiar os nossos pensamentos, elas vão orientar os nossos pensamentos desenvolverão as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a partir daí a gente se comporta. E sabe como muitas vezes mulheres que não quebraram esse ciclo repetitivo de dor, de ferida emocional, vão reagir? Quando Deus não responde uma oração, quando aquela resposta não vem naquele momento imediato que a gente ora, quando a gente deseja viver o nosso ministério, quando a gente deseja se relacionar com outras pessoas, como a gente se relaciona com o espiritual, com a espiritualidade, com a eternidade, sabe como a gente vai se relacionar? Exatamente ao contrário, pensando exatamente ao contrário do que o salmista Davi está nos afirmando. Nós vamos pensar que assim como nosso pai nos abandonou, Deus também nos abandonará. Que assim como a nossa mãe nos desamparou, Deus também nos desamparará. E o salmista está dizendo uma verdade que ele trazia consigo dentro do seu coração. Ei, eu já quero pedir para você, abra teu coração, respira bem fundo assim, ó. Respira bem fundo, respira bem fundo. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você nessa manhã, como sua morada permanente. Abra os seus ouvidos espirituais, porque o Espírito Santo vai adentrar no coração de mulheres, através das ondas da minha voz. E ele vai entrar, muitas mulheres, ele vai entrar de uma forma silenciosa. Outras vai ser um pouco mais barulhento, dependendo do seu ambiente espiritual e emocional. E o Espírito Santo, ele vai penetrar na sua vida através do som da minha voz. E ele vai ir em áreas da sua vida que estavam encarceiradas. Sabe, existem mulheres que estão encarceiradas nesses ciclos emocionais. Mulheres que foram abandonadas pelos seus pais, pelo seu pai, vão escolher maridos ou homens indisponíveis para que aquele ciclo continue se perpetuando, continue se repetindo. Uma mulher que foi abandonada pelo seu pai, ela tem na sua mente um ambiente emocional de abandono. As reações fisiológicas que ela está acostumada são reações onde vão trazer um ambiente emocional, psicológico, até espiritual, físico, de abandono. Então ela precisa procurar um personagem que se desempenhe assim como esse pai dela. Sabe? E o salmista, ele sempre vai nos dando uma lição poderosa. Porque o salmista, ele sabe que se ele confessar as dores dele, as suas feridas emocionais, o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer com que essas áreas da nossa vida sejam tocadas de uma forma tão especial que a gente receba cura. Sabe, eu acho importante, vocês sabem, eu sou psicóloga, sou terapeuta. E eu acho importante o trabalho do psicólogo, é essencial, poderoso. Mas eu reconheço, e eu preciso me render, que quando nós damos acesso ao Espírito Santo, aos lugares certos, por isso que precisa do autoconhecimento. O que tanto se fala hoje em dia de autoconhecimento, a Bíblia já fala.
Quando a Bíblia fala em conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando da verdade que é Ele, que é Cristo, Ele é a verdade. Mas aquela palavra, ela é transposta, ela pode ser flexionada, ela pode ser utilizada em todas as áreas da nossa vida. Quando você conhece a verdade sobre algo, você é liberto de cadeias mentais, cadeias emocionais que estavam te paralisando. Ei, eu estou falando aqui para mulheres que estavam vivendo ciclos de abandono em todas as áreas da sua vida. Você vive abandonando projetos porque você tem medo de que você não dê conta. Você vive abandonando compromissos. Mulheres que estão aqui, que não se apegam em relacionamentos porque elas têm medo de ser abandonadas, então elas já abandonam primeiro. Ou não, mulheres que se colocam em relações onde elas são abandonadas porque elas precisam repetir esse ciclo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Deus é especialista em entrar em histórias onde existe ausência paterna e materna, onde existe ausência marital, onde existe ausência afetiva, abandonos afetivos. Deus é especialista em entrar nessas histórias e transformá-las em testemunhos de presença. Você vai deixar de ser conhecida como aquela mulher que sempre foi abandonada. Você vai deixar de ser essa mulher que sempre está buscando uma situação onde você confirme. Tá vendo? Ninguém fica do meu lado. Ninguém fica ao meu lado. Nós vamos juntas abrir a porta desse quartinho da bagunça, nós vamos juntas tirar as ataduras, sabe? Quando a gente quer esconder uma ferida que está muito aparente e a gente coloca ataduras no nosso corpo, nós vamos tirar cuidadosamente essas ataduras. Mas está ferido, Lídia. Está feio. Não me importa. Eu não me importo. Eu já estou acostumada a cuidar de feridas há muitos anos. São 2 décadas. Cuidando de feridas do coração, da alma. E Deus, Ele é eterno. Ele está acostumado, Ele ama cuidar do ser humano. O Espírito Santo está aí aonde você está nessa manhã. Sabe, antes de entrar na live, eu me ajoelho aqui na minha sala e eu oro por cada uma de vocês. Porque a minha palavra, ela não vai fazer efeito algum se o Espírito Santo não for à frente, agindo no seu coração, para quebrar esses ciclos repetitivos que você tem vivido. Porque todas as vezes que nós falamos sobre abandono, nós estamos falando sobre pessoas que guardam segredos profundos dentro da sua alma. Eu estou vendo algumas pessoas aqui abrindo seu coração aqui nos comentários. Mas sabe, essa mesma amiga que está abrindo o coração, ela já está num nível de consciência assim, muito profundo. Porque a gente conversa muito e eu trago muita clareza, né? A isso que ela está falando. Eu estou vendo que tem poucas mulheres que estão se abrindo aqui. Então, tem pessoas que não conseguem falar isso que essa mulher está falando aí nos comentários. Eu vivo uma vida tão estagnada por conta da rejeição e abandono de pai e de mãe que nem sei mais o que fazer. Eu mesma sou abandonada em todas as relações. Misericórdia. Sabe? Eu já trabalho há 20 anos com mulheres, trazendo cura emocional, quebrando ciclos, né? E Deus tem colocado no meu coração. Eu estou aqui na internet há pelo menos uns 7 anos, 8 anos. E Deus tem colocado no meu coração, a cada vez mais, a estender a mão. E o Senhor, esse é o meu ministério, meu sacerdócio, é a minha profissão, é o meu chamado. Porque eu sei que existem mulheres que não estão vivendo a vida plena que o Senhor as chamou para viver. A vida plena que o Senhor as chamou para estar desfrutando. Eu quero dizer para você, você está num lugar seguro, você está num ambiente seguro. Você está num ambiente onde você vai receber acolhimento sem julgamento. Você vai receber de Deus acolhimento. Sabe?
Muitas pessoas têm dificuldade de buscar um terapeuta, um psicólogo, um pastor, um aconselhamento, porque elas têm medo do julgamento. Elas já viveram tantos anos na sua vida sendo julgadas, elas vão falar assim, eu não vou para um lugar onde eu vou ser julgada novamente, mas eu quero te convidar a estar aqui comigo. Eu quero te fazer esse convite para você estar aqui, você receber essas, não são somente informações, elas são chaves. Elas são remédios, medicamentos para você colocar nessa ferida que tanto paralisa a sua vida. Sabe? Mulheres que guardam essa área da sua vida como um segredo, guardado lá no fundo da alma. Não é só sobre ter sido deixada fisicamente pelo pai e pela mãe, ser esquecida emocionalmente. É sobre a ausência de quem deveria estar. É sobre a perda de quem prometeu ficar. Mas eu quero dizer para você, o salmista ele nos deu a direção dessa palavra de hoje. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, ele está falando uma projeção de futuro. Quando eles me desampararem, porque eles são homens e eles vão me desamparar, o Senhor me recolherá. Você tem uma afirmação aqui nessa manhã. Você vai ser recolhida pelo Senhor. Coloque aí nos comentários. O Senhor me ampara. O Senhor me ampara. E sabe, o Senhor está te convidando nessa manhã, mulher, a você entrar num novo ciclo. Quebrando esse ciclo de abandono. Nós vamos falar sobre 5 ciclos essa semana. Então você tá gostando desse conteúdo? Vai ser muito melhor nos outros dias. Nós vamos concluir essa semana. Então eu quero que você convide suas amigas para estar conosco. Coloque aí nos comentários, o Senhor me ampara. O Senhor me ampara. O Senhor, Ele te ampara. Sabe, quando a gente se sente desamparada, e eu quero dizer que o desamparo, ele não é algo simplesmente do nosso passado. Como eu disse, você torna isso um ciclo presente, esperando que todos vão te deixar, esperando que todos vão te desamparar. E você nem se apega para não sofrer. E às vezes Deus coloca alguém na sua vida, Deus coloca um projeto, Deus te dá algo, Deus já colocou pessoas na vida de mulheres aqui, mas elas desampararam, foram embora, abandonaram antes mesmo de ser abandonadas. Você está impedindo de viver aquilo que Deus está querendo que você viva. Porque toda mulher ferida vai se repetir nesse ciclo, ou se permitindo que os outros a firam novamente, ou ferindo outras pessoas. João 10:10 diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. Vida plena, Deus está te chamando. Vida plena é vida na palavra. Vida plena é você deixar o Espírito de Deus fazer aquilo que a palavra diz que ela é apta para fazer. Discernir o que é corpo, alma e espírito. É a única que é apta para fazer essa divisão lá nas juntas, ossos e medulas. Muitas vezes eu fui criada num ambiente cristão desde que nasci, então eu sei que às vezes a gente que é criada num ambiente cristão, está inserido no ambiente cristão, a gente pode encontrar muita religiosidade. E as pessoas negam que nós temos corpo, alma e espírito e que o corpo pode adoecer, mas a alma não pode adoecer, sabe? Vai orar, minha irmã. Você precisa orar mais, como se você já não estivesse orando. Sabe, você precisa buscar mais, como se você já não estivesse buscando, como se sua alma não gritasse dentro de você. Nós normalizamos ter comprimidos, remédios para diabetes, para pressão alta, para hipertensão, né? Pressão alta, para tantas outras doenças. Mas quando nós necessitamos de ajuda, de medicamento, ou de uma ajuda terapêutica que vai tratar as dores da alma, nós não encontramos guarida. Mas eu quero dizer, aqui você tem um lugar onde você vai ser amparada, aceita. Sabe, eu creio que a palavra de Deus ela pode ser remédio para tudo.
Mas é necessário muitas vezes você passar por esse processo e você ser guiado por quem já tem experiência, por quem já guiou outras pessoas. Por isso que você está aqui. Não há abundância no medo de ser deixada. Quando Deus fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, vida plena, não há vida plena no medo de ser deixada. Não há vida plena no medo de ser desamparada. Não há plenitude no coração que vive na defensiva. Não há crescimento onde o abandono dita as regras. O inimigo usa essa ferida para distorcer a imagem de Deus. Por isso que Deus colocou no meu coração na semana passada, quando eu me encerrei a live de sexta-feira, eu fiz esse convite. Eu falei, você não pode perder a live de segunda-feira. Porque o Senhor colocou no meu coração um tema que vai ser disruptivo na sua vida. Vai ser transformador. A sua vida vai ser antes e depois. Porque existem temas que não são curados na nossa história porque não são falados. Sabe, existem pessoas que passam anos indo a um culto numa igreja, mas por que Deus não trata naquela área ali? Porque não se fala, se renega. Quando Jesus ele encontrou aquela mulher samaritana no poço, Jesus podia ter dado simplesmente água para ela beber, salvado a alma dela, comissionado ela como missionária. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus faz uma pergunta que não tinha nada a ver com a história. Sabe, se você lê a história da mulher samaritana e Jesus, um pergunta uma coisa, outro responde outra. E é muito interessante, Jesus chega pedindo água, sai sem água, aquela mulher foi buscar água, volta sem água, mas cada um levou ali aquilo que precisava. E Jesus ele vai fazer uma pergunta para aquela mulher samaritana que não tinha nada a ver com a necessidade dele de água e nada a ver com a necessidade daquela mulher de água. Por isso que é necessário conhecer a verdade, tratar de temas que vão trazer a cura específica para a área da nossa vida. Jesus vai falar para aquela mulher, vai lá e chama o teu marido. Ninguém estava falando de casamento, ninguém estava falando de marido. Aquela mulher não falou nada disso. Jesus estava dizendo para ela, eu sei aonde você precisa ser curada para que a sua vida seja completamente transformada. Sabe por que existem pessoas com ansiedades crônicas, transtorno de ansiedade generalizada, e que depois muitas vezes podem se desenvolver e virar até uma depressão? Sabe por que existem pessoas sofrendo com doenças emocionais, com cadeias espirituais até? Sabe? Uma pessoa com ciclo emocional em aberto, não tratado, ela dá uma porta espiritual para Satanás entrar na vida dela e fazer uma ruaça. Isso eu não falo sem nenhum medo de errar. Alguém que tem a sua identidade espiritual formada, alguém que tem ciclos emocionais concluídos, quebrou os ciclos repetitivos. Porque uma pessoa que tem ciclos de abandono em aberto, Satanás vai começar a dizer, tá vendo? Se Deus te amasse, ele não deixaria você ser abandonada. Você está vendo isso aí? Isso que você está vivendo é a prova de que ele não te ama. E aí você começa a duvidar do amor de Deus. Aí você começa a entrar no pensamento pecaminoso. Você começa a duvidar da paternidade de Deus. Você começa a duvidar do amor e do sacrifício de Jesus. Se ele realmente te amasse, ele não deixaria você viver isso. E é sempre assim. Todas as vezes você sempre é abandonada. Então essa porta emocional aberta, essa ferida emocional exposta, vai fazer com que isso seja uma porta de entrada para espíritos imundos na sua vida. Mas hoje, o Senhor Jesus está trazendo um lenitivo, um bálsamo, um remédio. Ele está trazendo a cura para que essa área da sua vida seja definitivamente transformada. Sabe, da mesma forma que os ciclos eles se repetem, a cura ela tem um começo, um meio e um fim.
Hoje você está dando o primeiro passo para a transformação. E eu glorifico ao Senhor, porque muito mais mulheres poderiam estar aqui, mas você foi escolhida por Deus para receber. Você foi escolhida por Deus, sinta-se privilegiada. Fala assim, eu sou privilegiada. Hebreus 13:5 diz assim, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Essa é a verdade do Evangelho. Ele é um Deus que permanece. Seu pai foi embora? Seu pai te abandonou? Ele é um Deus que permanece. Ele é o pai que recolhe. Seu pai não cuidou de você? A sua mãe te abandonou e te deixou? Ele é o Senhor que cura e reescreve as histórias. Eu quero dizer para você, Deus está reescrevendo a sua história. Deus está reeditando a sua história. Sabe, existem pessoas que dizem assim, Lídia, mas o problema são as memórias dolorosas da minha vida. É interessante que Deus fez o nosso cérebro plástico. Olha que coisa incrível. Deus fez o nosso cérebro plástico, porque ele sabia que ao longo da vida nós iríamos sofrendo informações, nós iríamos sofrendo experiências, que esse cérebro ia captando informações e ele ia colocando, ele iria armazenando ali na forma de engramas neurais. Esses engramas, eles são as memórias consolidadas dentro do nosso cérebro. E ele sabia que esses engramas iriam se empilhando, essas memórias iriam se empilhando. E aí as pessoas falam, Lídia, o problema são as memórias. Como fazer isso? E a neurociência já descobriu que é possível reeditar essas memórias. Sabe, o nosso cérebro ele é plástico. E ele faz o que a gente chama dentro da neurociência de plasticidade neural. Ele é capaz de reeditar aquela experiência. Reeditar, trazendo novas experiências. Porque quando Jesus nos chama para uma vida nova, uma vida plena na palavra, ele está dizendo assim, eis que eu faço uma coisa nova. Deus é capaz de fazer algo novo que não vai apagar, mas vai reeditar, vai ressignificar. Você vai ver Deus na sua história desde o começo. Sabe, muitas mulheres aqui vão dizer, Lídia, eu conheci Jesus já na idade adulta. Então, quando eu sofri abandono, quando eu sofri rejeição, Deus não estava lá. Mas eu estou querendo dizer para você que no Salmo 139 diz assim, ó, eu te formei de um modo maravilhoso. Antes que você era ainda uma massa informe, eu já te escolhi. Essa é a narrativa da tua criação, ou seja, antes mesmo do abandono do seu pai, você já tinha sido escolhida por Deus desde antes da sua gestação. Você não é uma obra do acaso, você não é uma gravidez indesejada, um aborto que não deu certo, você não é um método contraceptivo que falhou, você é uma mulher desejada. Nós mulheres sabemos que existem mulheres que desejam ser mães, fazem tratamento, fazem inseminação artificial e mesmo assim não conseguem. Então não é simplesmente a relação, a tentativa de ter um filho que faz com que exista o nascimento de uma criança. Tem que haver um propósito de Deus para a tua história. Tem que haver um propósito de Deus para nascer um ser humano. Então, se você está aqui, existe um propósito de Deus para a tua vida. Você foi escolhida. Coloca aí, eu fui escolhida. Pode ser que o seu pai não tenha escolhido você. Sabe, eu sei do que eu estou falando. Eu sofri também uma história de abandono na minha vida. Sabe, minha mãe casou aos 14, 15 anos de idade, naquela época, imagina, 82 anos atrás, as meninas casavam muito jovens, meu pai também era muito jovem, casaram na igreja e tal. Minha mãe teve 7 filhos e depois, eu sou a 7ª filha, depois meu pai foi embora, viver a vida dele, como se ele não tivesse filhos algum. E o Senhor passou na minha história. Porque eu sempre dizia assim, meu pai me abandonou. Ai, que meu pai abandonou, quando meu pai abandonou minha mãe, E Deus falou assim, Lídia, quem disse que ele te abandonou?
Ele pode ter te abandonado, mas eu não te abandonei. E quando Deus começou a mudar a minha narrativa, sabe? A gente precisa primeiro deixar Deus passar nas nossas palavras. Quando Isaías ele fala assim, eu habito no meio eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Provavelmente Isaías falava palavras que elas eram contrárias àquilo que as verdades bíblicas falam sobre ele. E às vezes nós somos assim. Você pode ter sido deixada pelo seu pai, pela sua mãe, mas o salmista está dizendo, mesmo quando ele me desamparar, e a minha mãe e o meu pai, Deus não me desamparará, ele me recolherá. E quando eu decidi quebrar os ciclos, sabe? E aquilo que você cura em você, você quer curar em outras mulheres. Quando eu decidi que eu precisava quebrar esse ciclo, eu sabia que aquilo tinha se tornado num propósito. Ajudar outras mulheres a quebrarem o ciclo. E foi quando Deus direcionou minha vida profissional nessa área. Porque sabe o que precisa encerrar esse ciclo? Porque quando esse ciclo estiver ativo, você não vai viver a liberdade que Cristo te comprou para você viver na cruz. Enquanto ele estiver ativo, as suas decisões continuarão sendo pautadas, guiadas pela dor e não pelo Espírito Santo. Enquanto esse ciclo estiver ativo, você continuará medindo o amor de Deus pela presença ou pela ausência do seu pai ou das pessoas aqui na terra. E isso vai te impedir de mergulhar na presença dele, no amor dele. Sabe porque muitas vezes, muitas mulheres não têm uma vida intensa de oração, de comunhão com Deus, uma vida espiritual, que elas muitas vezes elas olham e falam assim, quando elas estão naquele ambiente espiritual, quando elas veem uma mulher sendo usada por Deus, fluindo no Espírito, ela fala, Senhor, eu quero aquilo ali, eu quero mergulhar, eu quero viver. Mas quando elas voltam para casa, elas continuam naquela mesma repetição, sabe? Não são intensas, intencionais naquilo que o Senhor as chamou para viver. E elas vão vivendo aquém daquilo que o Senhor chamou. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Deus te trouxe aqui nessa live para você ouvir o que eu estou dizendo. Que há remédio para a sua dor. Há transformação para essa memória. Há remédio, há transformação para essa dor que está aí no seu peito. Sabe, quando a gente lembra das histórias dolorosas da nossa vida, a gente volta a ser aquela criancinha desamparada, indefesa. Lídia, como você está dizendo isso? Sabe por que eu sei? Sabe qual é a posição mais escolhida por alguém que está em estado de sofrimento emocional profundo? É a posição fetal. Sabe, da gente se encolher, colocar as pernas aqui no peito e ficar assim igual um feto. Porque a gente quer se recolher ainda aquela condição humana mais primitiva. A gente quer voltar lá naquela infância onde a gente era amparada por alguém, onde teve alguém que de alguma forma nos cuidou. Mas eu quero dizer que há remédio para a sua dor. Há remédio para a mulher que sofreu um divórcio, um abandono e não consegue deixar com que essa dor seja elaborada dentro do seu coração. Há cura para você. Hoje você está dando o primeiro passinho na transformação. E eu quero te dizer, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não se apresse a viver. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma jornada, é uma caminhada. Você viveu até aqui com essa dor. Não queira correr para trazer a cura. Sabe, a jornada de transformação, a jornada para uma vida plena, ela é muito mais importante você entender tudo aquilo que Deus vai te ensinar no caminho do que simplesmente um objetivo final. Até porque o objetivo final, ele só chega naquele grande dia, quando nós formos tomadas para viver com o Senhor. Porque sabe qual é o nosso objetivo final? É agradar o nosso Pai. Eu vivi um ciclo de abandono, eu curei esse ciclo de abandono, eu ajudo mulheres a sair dos ciclos
dos ciclos emocionais, quebrar esses ciclos emocionais. Então não tem um fim, percebe? Deus vai alargando as suas veredas, Deus vai aumentando os seus horizontes. Só que eu vou te ajudar a sair dessa caverna, sabe? Vou te ajudar a sair desse lugar de prostração, de dor profunda, de autocomiseração, de sentimento de rejeição, sabe? Desses pensamentos que você não para de ter. E isso faz com que você comece a ver transformações até no seu corpo, sabe? Mulheres que sofrem com obesidade, mulheres que sofrem com anorexia. A autoimagem, ela tá muito ligada à validação que a gente recebe das pessoas que tiveram importância na nossa vida, na nossa infância. Pais, cuidadores, professores, avós, pessoas próximas que tinham lugar de destaque, figuras de poder, figuras de autoridade na nossa vida. Talvez você nem imagina, nem lembre, porque foi numa terra infância. Sabe, muitas vezes o descontrole do apetite, ele porque tem um vazio emocional dentro de nós, a gente precisa preencher com alguma coisa. Então a gente vai comendo excessivamente, descontroladamente, porque precisa preencher, não é um vazio no estômago, é um vazio emocional. Mas Deus te trouxe para dizer, você não é fruto de abandono, você é fruto do amor de Deus. Você que tem ainda essa ferida muito latente, você tem medo de relacionamentos profundos, de vínculos profundos, sabe? E a autossabotagem também é algo muito comum. Você abandona antes mesmo que te abandone. Sabe, mulheres que receberam projetos para tocar, Deus deu projetos para ela no seu coração e você abandona no meio do caminho porque você se sabota. Então você abandona pessoas, abandona coisas, você abandona projetos, abandona a faculdade, nunca termina, começa uma faculdade, tranca, abre outra, começa um curso, tranca, abre outro, não consegue fechar ciclo. Tem dificuldade de confiar na constância das pessoas, está sempre se sentindo desconfiada, sabe? E por que é importante quebrar? Como eu já disse, portas emocionais abertas, não resolvidas, são portas de legalidade no mundo espiritual, para que Satanás haja na sua história. Essa porta precisa ser, fechada, lacrada, não há mais acesso. Foi curado e o Espírito Santo de Deus encerra aquele ciclo. Não há mais uma abertura, não há uma entrada, não há uma legalidade para que Satanás entre na sua vida. Porque você já curou, você já resolveu, você já elaborou, ressignificou. E é interessante que aquilo que a psicologia fala, a psicologia é uma ciência que tem pouco mais de 100 anos, é uma ciência nova. A Bíblia já fala sobre isso, sobre o poder da fala. O salmista, ele fala, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Todas as vezes que você silencia nas dores que você carrega, como se silenciar fosse o remédio, fosse a fórmula mágica de você resolver alguma coisa. Sabe, tem pessoas que não tocam em assuntos como se deixar fechado aquilo ali, eu quero dizer que não resolve nada. É o seu baú das memórias. É necessário, às vezes, abrir aquele baú, retirar aquelas coisas velhas que estão ali, descartar muitas coisas, conservar outras,
tratar, limpar, para que esse lado emocional seja tratado, para que a sua vida espiritual, esse lado espiritual possa ser tratado também. Porque uma pessoa que tem essa ferida exposta, ela vai viver gerando um espírito de orfandade. Sabe? Esse espírito de orfandade é um espírito maligno que Satanás quer fazer com que eu e você pensemos que o fato de respostas não virem no momento que a gente necessita é sinal de que nós fomos abandonados por Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Pelo qual clamamos Abba. Abba é paizinho. Pelo qual clamamos paizinho. Não é simplesmente pai, porque tem gente que tem pai e não tem intimidade com o pai, só chama ele de pai, de senhor. Mas aquela filhinha do papai, ela chama ele de paizinho, meu amorzinho, papaizinho do meu coração. Então esse espírito de orfandade, ele quer muitas vezes dominar a nossa relação com o nosso Deus. E Deus nunca nos desampara. Somos nós que viramos as costas para Ele e deixamos de nos relacionar com Ele. Mas Deus nunca nos desampara. E essa tentativa do inferno é fazer com que você transforme a figura de paternidade de Deus de uma forma distorcida. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que ainda que tudo na sua volta te desampare, Deus nunca vai nos desamparar. Sabe, nós demos um enfoque espiritual e existe um enfoque emocional. Os efeitos do abandono, eu já falei para vocês, insegurança constante, ansiedade de separação. Sabe, mulheres que têm, quando casam, quando o marido vai para o trabalho, ou quando o filho vai para a escola, fica numa ansiedade de separação muito grande, medo de acontecer alguma coisa, pensamentos catastróficos, sensação de não merecer ser amada. Pula de relacionamento em relacionamento. Mas existem alguns caminhos para a gente quebrar esse ciclo de cura. Eu acho que é a parte que as pessoas mais esperam, né? E a primeira delas é reconhecer a ferida. Não negar, sabe? Porque todas as vezes que a gente entra em negação, se a gente nega algo, o Espírito Santo de Deus, ele vai se retrair. O Espírito Santo de Deus vai se ausentar de agir naquela área da sua vida. Então, o primeiro passo para a gente começar a tratar essa ferida emocional é reconhecer a ferida. Reconhecer que você repete ciclos. Reconhecer que você repete padrões de comportamento. Reconhecer que você precisa ser curado. Se Deus trouxer o seu marido agora, você vai perder novamente. Porque dentro de um relacionamento existe 50% de cada um. 50% de um, 50% de outro. Tem uma hora que você faz 70% para ele e ele só 30%, porque ele não está conseguindo dar tudo. Mas tem uma hora que ele vai dar 80% e você vai dar 20%. Para dar os 100%. O casamento precisa de 100%. Mas tem uma hora que o marido não consegue dar 20%, não consegue dar 80%, ele só consegue dar 20%.
mas a gente decide que a gente não vai dar os nossos 80%, porque afinal de contas você já tem dado muito nesse relacionamento e você não tem sido visto, e você começa na murmuração e na reclamação, ao invés de se unir, conversar, para que ele continue sempre nos 100%. Então, Deus, às vezes, ele nos coloca num lugar de isolamento, onde a gente vai precisar ter o tratamento adequado. A gente vai precisar ter o tratamento adequado para que eu e você, depois de tratada, depois de cuidada, de sarada, de transformada, então a gente possa se juntar novamente e Deus trazer. Sabe? É tempo de transformação, é tempo de cuidado, é tempo de você ser lapidada, é tempo de você viver uma vida plena, quebrar esses ciclos, construir uma nova identidade. Porque uma identidade forjada em feridas emocionais é uma identidade distorcida. É uma mulher muitas vezes rixosa, cheia de autocomiseração, cheia de mimimi, reclamona. Às vezes é uma mulher que está sempre de mau humor, sempre cheio de, sabe, cheio de dedos, não é plena com o marido, não se entrega completamente, não é parceira. E eu não estou tratando da parte dos maridos aqui, porque nossa live é lapidadas, não é lapidados, não. Tem uns meninos perdidos aqui, mas eles são penetras. Podem ficar que vocês vão ouvir. Então, quando Deus vem para tratar, ele vem para tratar a nós. A nós. E depois que a gente é tratada, que a gente é curada, transformada de dentro para fora, as pessoas que vão chegar até nós vão ver que a transformação foi grande. Não vai precisar dizer, sabe por quê? Porque o nosso rosto começa a transparecer aquilo que Deus começou a fazer. Mas é necessário reconhecer. Voltando para aquele exemplo da mulher samaritana com Jesus Cristo no poço, Jesus faz uma pergunta para aquela mulher que não tinha nada a ver com água. Está totalmente fora do contexto. Gente, aquele diálogo é o diálogo mais interessante da Bíblia. Que um pergunta uma coisa, outro responde outra, um vai com uma necessidade, outro está com outra necessidade. E ninguém sai dali com aquilo que foi procurar, mas sai dali com aquilo que precisava levar. Leia novamente esse texto. E no meio de um diálogo sobre água, Jesus fala, traz seu marido. E ela, eu não tenho marido. E aí Jesus disse, disseste bem, já teve 5, e esse que você tem não é teu. Entende que reconhecer a área da sua vida que você tem, essa debilidade, é o primeiro passo para o Espírito Santo de Deus começar a agir? O segundo passo é receber a adoção de filha. Nós precisamos alinhar. Muitas mulheres, elas até se relacionam com Deus, como Senhor. Como Deus assentado num trono de majestade, de glória, é o que Ele é. Tem muitas mulheres que se relacionam com Deus como um Senhor distante, poderoso, Pai do nosso Salvador, e Ele é. Mas não se relacionam com Deus como um pai, que é o que Ele também é. Porque isso é uma área que Satanás, ele atua, ele acha legalidade na minha e na tua vida para atuar, para que você pense que Deus te abandonou, que para você, Ele é pai. Sabe aquela pessoa adotada e que não sente-se? Tem pessoas adotadas que se sentem amadas. Ou tem filhos que são filhos legítimos, mas acham assim, minha mãe e meu pai amam todo mundo, menos a mim. Mas você está predestinada. Olha só o que Efésios 1:5 diz. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você foi predestinada.
Lembra que eu disse no começo da live que você não é uma obra do acaso, um método contraceptivo que falhou, um aborto que não deu certo? Não, não, não. Você foi predestinada, eleita, destinada previamente. Ou seja, antes de você nascer, você já tinha sido destinada por Deus para ser filha adotiva através do sacrifício de Jesus Cristo. O unigênito de Deus, o Filho único de Deus, nos resgatou através do seu sangue. E quando ele foi aos céus, ele desceu como unigênito, como Filho único. E quando ele subiu aos céus, ele subiu como primogênito de muitos. Ou seja, todas aquelas mulheres que aceitam, que recebem a adoção de Deus. Por isso que você precisa afirmar diariamente. Sabe, eu falo com as minhas alunas, com as minhas pacientes, com as minhas mentorandas, com as pessoas que às vezes até vêm me pedir um conselho, fala, querida, tenha o seu diário das emoções. Meu diário está do lado da cama. Sabe, tenha um diário das emoções, onde você vai escrever todas as noites seus pensamentos, mas onde você escreve também, você afirma, eu sou filha amada de Deus. Você escreve, você declara. Nós precisamos declarar. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Às vezes a gente esquece o poder da palavra, o poder criador da palavra. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre pesquisas científicas que falam sobre o poder da transformação de células no nosso organismo através da palavra, de tipo de canções. Então você foi predestinada para a adoção de filha por Jesus Cristo. Ou seja, eu sou filha. E não sou simplesmente filha, eu sou filha amada do Pai. Então coloca aí, eu sou filha amada do Pai. Começa agora. Coloca aí, eu sou filha amada do Pai. Sabe o que te diz isso? Efésios 1:5. Eu sou filha amada do Pai. E aí, o terceiro passo é você começar a reescrever essa história. Mas não é sozinha, é com Cristo. Essa substituição de memórias dolorosas, eu disse, essa capacidade que Deus deu ao nosso cérebro, essa plasticidade neural, o nosso cérebro ser plástico, reeditar as memórias, Deus vai reescrever uma nova história para você. Deus vai tirar essa memória de dor e vai te dar uma vida plena. Vida plena. Mulher plena. Plenitude. Plenitude diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Plenitude nos nossos relacionamentos, plenitude nas nossas vidas emocionais, plenitude nas nossas finanças, plenitude na vida espiritual, plenitude na saúde, plenitude. Mas vida plena é vida na palavra. E a Bíblia é o único livro que ela dá conta de falar sobre corpo, alma e espírito no mesmo livro. Não conheço outro, corpo, alma e espírito, que fale profundamente, que trate tudo. Só que você precisa dar aquele primeiro passo, que é reconhecer. Por que tem pessoas, eu conheço pessoas que a vida inteira tem um mover profético espiritual tão grande, mas vive fisicamente aquém daquilo que o Senhor escolheu para ela viver, ofereceu para ela viver. Ou pessoas que vivem otimamente, espiritualmente, mas vivem aquém emocionalmente. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, ela fala sobre domínio próprio, ele está falando sobre equilíbrio emocional. Inteligência emocional está completamente relacionada ao domínio próprio. É você aprender a filtrar as emoções, ou seja, a Bíblia já fala sobre tudo isso. Só que se a gente não trouxer um enfoque, jogar luz nas áreas da nossa vida e deixar que a palavra de Deus seja esse caminho de verdade para nós, a gente vai viver sempre fora da plenitude de vida que o Senhor nos criou para ser e para viver. O quarto passo, que nós aprendemos aqui num caminho, você está começando a jornada para quebrar esses ciclos repetitivos emocionais, é você permanecer, praticar a permanência.
Quantos de nós aqui, quantos de vocês aí fogem, deixa ciclos em aberto? Nós precisamos entender que isso é uma coisa espiritual e emocional. O cérebro, à medida que você repete padrões, ele fica bom em repetir padrões. Parece uma coisa óbvia, né? Mas deixa eu te explicar melhor. Se você é bom em repetir padrões nocivos, o teu cérebro aprende, ele vai sempre, na economia de energia, ele sempre vai buscar aquele comportamento que ele já está acostumado a fazer. Então, você vai deixar de ser aquela mulher que deixa ciclos em aberto. Começou a faculdade, deixou em aberto. Começou um projeto, deixou em aberto. Você vai praticar a permanência. Mas, Lígia, já não faz mais sentido para mim. Não me interessa, você vai levar até o fim. Você vai sinalizar. Eu estou comprometida em encerrar ciclos na minha vida. Eu creio nessa manhã que o Senhor iniciou na vida de muitas mulheres aqui o início de um ciclo de cura. Ao invés de ser um ciclo nocivo, um ciclo emocional repetitivo que traz angústia, ansiedade, medo, dor, rejeição, abandono. Deus nessa manhã ele está criando, ele está gerando o início de um ciclo de transformação. E eu quero fazer um convite a vocês, a gente vai orar agora. Eu quero fazer um convite a vocês, você que quer aprofundar nesse tema. Coloca aí nos comentários eu quero, ou me manda uma mensagem no direct. Eu vou mandar o link do grupo. Eu vou formar um grupo no WhatsApp. Eu vou mandar ali, eu vou mandar esse devocional de hoje, que não foi somente um devocional. Foi mais profundo que um devocional. Eu vou mandar ali em forma de PDF, tá? Então, vocês que estão falando, eu quero. Me chama no direct. Eu vou formar um grupo. Eu vou mandar para vocês o PDF. E eu creio que você está dando passo para uma grande restauração na sua vida. Uma grande mudança. Você não pode deixar de me mandar mensagem, porque é muita gente mandando aqui. Não tem como eu acessar todas vocês. Vocês precisam me mandar uma mensagem. E aí eu vou fazer um grupo e vou colocar lá o PDF para vocês, tá bom? Para que vocês continuem essa caminhada. Eu estou junto de vocês. E eu quero que você não se sinta sozinha caminhando. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ser dois do que ser um, que se um cair, o outro levanta. É exatamente isso. Porque a jornada, ela é uma jornada que muitas vezes a gente pode se sentir desanimada, desestimulada. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, chega, chega. Deus está dando um basta em histórias de mulheres aí que, sabe, que viviam repetindo esse ciclo de dor. Sabe, Deus está dando um basta nessa manhã. E hoje é o primeiro dia dessa jornada, dessa caminhada, desse processo de cura. Não deixe nada te sabotar. Satanás, ele muitas vezes coloca no nosso coração, isso não é para você. Você já está acostumado a viver no sofrimento. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 E eu creio que haverá transformação total para a tua história. Transformação total.
Porque Cristo lançou luz naquilo que estava nas trevas, para trazer para você uma mudança de rota. Porque para quebrar o ciclo precisa mudar o caminho, precisa mudar a rota. E agora eu quero orar por você. Orar por você que está aqui assistindo essa live ao vivo. Orar por você que vai assistir essa live no replay. Porque eu creio que Cristo começou uma obra em mulheres aqui, sabe? E essas mulheres, elas vão declarar, sabe? Que ela renuncia todo espírito de orfandade, todo padrão de abandono repetitivo, todo espírito de orfandade. Nós vamos rejeitar da nossa vida nessa manhã. Eu quero orar por você agora. Para os comentários agora. Eleva o seu pensamento aos céus. O Espírito Santo de Deus está agindo. Esse não é um momento de barulho, é um momento de silenciar. Depois vocês escrevam aquilo que Deus tocou no coração de vocês, eu quero ler. Mas esse momento é um momento onde você precisa silenciar. E o Espírito de Deus vai agir. Você vai renunciar nessa hora todo espírito de orfandade, todo espírito de abandono, todo espírito de autocomiseração. Você vai renunciar todo padrão repetitivo em que você sabota os seus planos, até as promessas de Deus na tua vida. São impedidas de acontecer porque quando Deus fala, anda na minha presença, siga os meus passos, siga os meus caminhos, você começa a fazer totalmente o contrário do caminho da promessa. Você faz o caminho contrário. Essa marca da rejeição, a marca do abandono não vai fazer mais parte da sua vida. A marca da ferida do abandono vai ser substituída pela presença plena do Espírito Santo. Lídia, mas eu já tenho o Espírito na minha vida, mas você sabe que existem quartinhos da bagunça aí na tua casa, espiritual, na tua vida, que estava fazendo com que você ficasse presa. Que você ficasse presa. Com que você ficasse estagnada. Porque Satanás, ele é assim. Deus não aceita dividir a gente com ninguém, mas Satanás aceita. Com que a gente esteja na presença de Deus, mas pela metade. 90% com Deus, 10% deixando áreas da nossa vida aprisionadas, com pensamentos e memórias que estão nos fazendo adoecer. Senhor, agora nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Tu conhece cada mulher que está aqui nessa live. Ah, Senhor, cada memória, cada lágrima que cai, Senhor. Muitas vezes no travesseiro, muitas vezes essa mulher chora no chuveiro para que ninguém escute. Ela chora enquanto caminha, ela chora escondida, porque ela imagina e pensa, se ninguém me amparou até hoje, não vai ser agora que eu serei amparada. Ah, Senhor, eu quero te pedir que ela sinta o abraço do teu Espírito Santo agora. E que ela possa viver a real paternidade do Senhor, Pai. Oh, nós renunciamos agora a todo espírito de orfandade, todo espírito, Senhor, que não te glorifica, tudo aquilo na nossa mente, na nossa memória, que quer nos aprisionar, nos fazer paralisar e não vivermos a plenitude daquilo que o Senhor escreveu para nós. Vai na alma,
no corpo, vai no espírito. Toca, Senhor, nos relacionamentos, Senhor, afetivos, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, sua vida financeira, o seu projeto. Mulheres que estão aqui com a vida financeira travada, porque elas não viveram uma real paternidade. Mas com o Senhor vai mostrar para elas que o Senhor é um Pai, que nunca nos abandonará. Nós renunciamos, Senhor, toda obra maligna, todo padrão repetitivo de comportamento obsessivo, Senhor, de todo pensamento ansioso, de tudo aquilo que Satanás vem querer aprisionar a nossa mente, dizendo que nós não somos amadas. Todo espírito de orfandade, eu declaro agora na autoridade do teu Espírito, ele não tem poder sobre nós, porque nós fomos adotadas pela tua família, pelo sangue de Jesus Cristo, onde o abandono disse, você não é digna, nós ouvimos a tua voz agora, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Senhor, eu quebro agora todo padrão repetitivo que nos leva a abandonar, Senhor, projetos, sonhos pelo meio do caminho. Nós somos libertas agora da autossabotagem, Senhor. Tira todo espírito de medo. Senhor, dá-nos ousadia, coragem, perseverança, para viver todos os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Nós te pedimos isso agora, Pai, crendo em nome de Jesus, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e não haverá impedimento. Nós cancelamos agora toda mentira, que nós sempre seremos deixadas. Nós cancelamos agora toda porta de abandono que nós abrimos. Nós nos levantamos como filhas, revestidas de amor, aceitas, guardadas e seguras pelo Senhor, nos teus braços eternos. Nós te pedimos isso, Paizinho. Nós declaramos isso, nos imbuímos, nos revestimos dessa verdade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, queridas? Que alegria nós estarmos aqui. Que alegria esse tempo aqui nessa manhã. Me fale como foi para vocês. Quem sentiu algo diferente, coloca aí nos comentários. Quem sentiu um toque diferente, coloca aí nos comentários. Eu quero dizer para vocês, as nossas lives acontecem aqui no Instagram, às 7h57. Essa live não fica salva aqui, eu vou subir ela lá para o meu canal no YouTube. Eu te recomendo, vai lá, siga o canal, clica no gostei, deixa um comentário. Tudo isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E aí eu quero dizer para você que está chegando aqui e não segue aqui o meu perfil, siga o meu perfil, Lídia Sena Oficial. E eu vou postar agora lá nos stories o link dessa live, tá bom? Então não perca. E você que quer participar do grupo para receber esse resumo dessa live, coloca aí nos comentários e vai lá depois vai lá depois no direct, deixa uma mensagem dizendo, Lídia, eu quero entrar, me manda seu número de telefone que eu vou fazer, ou melhor, eu posso deixar lá nos stories mesmo o link do grupo no WhatsApp, aí vocês já entram, manda para suas amigas, é melhor, tá bom? O que vocês acham? Eu vou deixar nos stories, tá? Eu vou deixar já nos stories o meu link do meu telefone, o grupo no WhatsApp, tá bom? E aí vocês podem entrar e fazer e estar lá nesse grupo, onde eu vou mandar o resumo, tá bom? Um beijo, queridas. Amanhã estamos aqui novamente. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te livre, que a boa mão do Todo-Poderoso esteja com você. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã às 7h57. Tchau, tchau.